Fala galera, boa noite! Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live. Eu aqui, meu amigo Hudson Magalhães, vamos falar aqui, lançamento aqui do pré-edital do TCE Bahia e da CGE do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Fraga, sou professor aqui, orientador da LS Concursos. Boa noite, Hudson, boa noite, galera! Boa noite, Humberto. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Mais uma live aí forte da área de controle. Os magos do controle trazendo mais essa preparação, né? De longo prazo, médio e longo prazo, né? Para a galera aí que não vem com esse estudo aí que a gente condena, né? Que é o estudo de edital aberto. Né? Então, hoje a gente veio trazer aqui mais uma oportunidade, para quem não viu aí, a última que a gente fez um lançamento aí do TCE, ou TCE não, do TCDF, né? A trava-língua aqui pegou. O TCDF, né? E trouxemos também o planejamento do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que são dois outros grandes concursos que estão para acontecer no segundo semestre. E hoje a gente, diante dessas novidades, né, das notícias, também estamos trazendo aí essas duas grandes oportunidades que tem previsão também para o segundo semestre, TCE da Bahia e CGE do Rio de Janeiro, né? Para a gente detalhar aí para vocês, mostrar como vai ser o nosso planejamento. Fala aí, Humberto. Primeiramente, dá boa noite aí para a galera que está chegando, quiser interagir com a gente aí, fiquem à vontade no chat, tá? O Clóvis aí, ó, imperdível, 2 esferas do controle, meu professor orientador Humberto Fraga, forte abraço, Clóvis. Vamos para cima aí, viu? Também aqui uma mensagem da Nívia Seixas, boa noite. Suzane também, boa noite, sejam muito bem-vindos, tá? Acabei não falando, viu, Humberto? Acabei não Oi? falando também, né? Fui falando aqui do edital, esqueci de me apresentar para a galera, né? Para quem não me conhece, meu nome é Hudson Magalhães, tá? Professor orientador aqui da LS Concurso, auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, certo? Então, 2 auditores aí de tribunais, já trilhamos aí essa batalha aí, né, da área de controle, né? E aí hoje a gente vai trazer não só o planejamento, mas também um pouquinho da experiência da gente aí para vocês, tá? Mas super rápido hoje, como normalmente a gente gosta de fazer, para não tomar o tempo de estudo precioso aí de vocês. Beleza? Perfeito. Lembrando aí que o lançamento desses pré-editais são muito importantes, né? Porque chegamos finalmente em um momento de pausa de editais, né? A gente vê aí desde a volta da pandemia com uma tonelada de concurso um atrás do outro, não foi? Veio o Second Espírito Santo, TCE Alagoas, TCE Goiás, CGE Santa Catarina, né? E aí foi vindo um em cima do outro e de repente agora tivemos a última sequência, né? Com a CGM Rio e com a CGDF, né, que foi a prova no último domingo, e o pessoal aí da área de controle pode estar sem um norte, né? Mas o conselho que eu dou é não pare, porque os concursos vão voltar, tem muitas autorizações, então a gente está lançando esse pré-edital para já te preparar para essas provas que vêm por aí, beleza? Então, semana passada, retrasada, né? Eu e o Hudson aqui, a gente fez o lançamento do pré-edital do TCDF, TCM Rio, então você que quer muito essas provas já tem um planejamento, e hoje você já pode entrar diretamente aqui, justamente para a gente ir para cima aí da CGE Rio e do TCE Bahia, que é um excelente concurso, como vocês vão conferir daqui a pouco. Beleza? Vamos lá, então? Vamos nessa! Vamos falar aqui, então, aí, os magos do controle apresentando o pré-edital TCE da Bahia e CGE do Rio de Janeiro. Vamos para cima. Jogo rápido aqui hoje, hein? Vamos lá. Notícias aí, né, sobre o TCE da Bahia. Hoje o status aí desse concurso. Ele está com a comissão formada, ainda não temos banca, né? Então, essa banca está a definir. Mas, por conta aí do projeto aí da comissão, né, já se sabe que serão uns 42 vagas, certo? Vai ter para o cargo de auditor de controle externo, certo? E para o cargo de auditor substituto também, tá? Esse auditor de controle só um adendo aqui em relação às vagas. Dentro da lei, tá, da reformulação do cargo do auditor de controle externo na Bahia, há também o cargo de auditor de infraestrutura, tá? O TCM mesmo, Bahia, né? O mesmo, para quem não sabe, em Salvador, você tem o mesmo prédio que tem o TCM e o TCE. O TCM é no terceiro e quarto andar e o TCE no primeiro e segundo, tá? Então, são órgãos irmãos com cargos muito parecidos, beleza? Então, tem o cargo de auditor de infraestrutura voltado para engenheiro, que no último concurso que eu fiz do TCM teve, tá? Específico para ele. Foi criado para o TCE também
mas nunca teve concurso para esse cargo. Vai ter dessa vez? Não sei, mas a expectativa, eu acredito que eles devam abrir algumas vagas para o auditor de infraestrutura, que é específico para engenheiro, para trabalhar na fiscalização de obras. Beleza? Show de bola. Dessas 42 vagas, inclusive, Humberto, 40 vagas estão previstas aí para o auditor de controle externo, e aí pode ter essa ramificação aí que o Humberto está falando, e 2 vagas são para esse cargo de auditor substituto, né? Esse é o projeto. Hoje, a gente já tem 163 cargos vagos de auditor de controle externo, vagos aí, né, no TCE da Bahia. Então, perceba que existe uma necessidade de reposição, e apesar dessas 40 vagas, a gente tem uma expectativa, talvez, de que o concurso seja utilizado para repor esse quantitativo aí, né? Então, não se prender somente a essas 40 vagas. Fica a critério aí do órgão, né, poder utilizar esse concurso para convocar mais, né, ampliar um pouquinho aí esse cadastro de reserva. Se você for pensar, por exemplo, no TCM, que foi o concurso que eu fiz, foi um concurso para 6 vagas, e atualmente a lista já chamou mais de 50, né? Tá rolando ainda o concurso aí, tá? Não venceu, porque teve a suspensão na pandemia. Então, nunca se prenda ao número de vagas, porque com certeza vai rodar mais isso aí. Esse último concurso aí, né, do TCE da Bahia, para auditor, né, ele aconteceu em 2013, né, então foi há 10 anos atrás, né? A banca passada foi a FGV, né, o que não indica muita coisa, tá? Então não adianta ficar, deve ser FGV de novo. Não, 10 anos atrás é outro cenário, né, não tem nada a ver. Mas também pode ser FGV, não por conta disso, mas porque a FGV tem feito muitas provas da área de controle, né? Então pode sim ser uma banca provável, porque ela está liderando aí muitos concursos dessa área, tá? Agora aqui, coisa importante também no nosso planejamento de pré-edital, a gente vai focar em FGV? Ainda não. Ou em alguma outra banca? Também não. Explica aí para a galera, porque isso é sempre recorrente essa pergunta, né? O aluno já vai chegar desde já focando em uma determinada banca, apostando em determinada banca. Então, explica aí para a galera, Humberto, que está mais por trás aí da parte do planejamento. Exatamente. Por que nesse momento não é interessante a gente se especializar em alguma banca? Exatamente. Porque, gente, reparem, quando o edital sair, a gente formar a equipe aqui para montar o pós-edital e o planejamento, aí vai ser um tempo suficiente para você zerar todas as questões da banca, tá? A gente nem teve a banca escolhida ainda. Ainda que tivesse, eu indicaria que você treine diversas bancas, porque isso ajuda muito a maturar o conhecimento, tá? E deixe para especializar na banca só no pós-edital, porque vai ser suficiente para você zerar todas as questões dos últimos 4, 5 anos da banca escolhida, tá? A gente viu muita gente lá na época da CGU e do TCU, né? Porque a CESP mandava em tudo, todo mundo dizia que ia ser CESP. As pessoas, não escolheu a banca, mas eu quero treinar só CESP. Do nada virou o mercado das bancas e a FGV passou a tomar conta e quebrou a perna de muita gente que só vinha se preparando para a CESP. Então, por esses 2 motivos, confiem, vamos treinar diferentes questões. O nosso planejamento, ele inclusive tem os cadernos separados, né, por banca, se preferir fazer por banca específica. Mas o conselho que eu dou vamos treinar bancas diversas até a gente chegar mais próximo da prova. E ainda tem uma outra coisa, né, Humberto? A gente está falando de um cenário aí para segundo semestre. Se você ficar treinando, vamos supor aqui, eu quero apostar que vai ser FGV de novo. Aí você fica treinando todos os assuntos das disciplinas só de FGV. Aí, sei lá para setembro sai o edital. Aí agora, sim, a gente só vai focar em FGV, né? Vamos supor que saiu lá com a banca realmente FGV. Aí você vai treinar as questões o quê? Repetidas? Porque você já fez todas? Então agora é hora de treinar todas as possibilidades de cobrança, independente de banca. Cada banca ali vai tentar fazer uma pegadinha de uma coisa diferente, você vai ficar alerta para tudo, e na hora que você sair seu edital, a gente vai ter tempo de treinar e deixar você especialista naquela banca. Beleza? É isso aí. Mais um motivo aí. Beleza. Vamos lá, comentar aqui sobre remuneração, que é o que o povo gosta mesmo, né? Então, de auditor de controle externo, certo? A remuneração de edital, a remuneração por lei, ela está hoje em torno de 9.928, certo? Que é um valor fixo, e ela tem um valor variável de 67%,
que vai aí de acordo com a produtividade aí do auditor, certo? Nisso aí já dá uns, você pegando esse variável aí, já vai para uns 16 mil, fora os outros benefícios que estão aí embaixo. Com relação à remuneração de lei, né, remuneração de edital, a gente sabe que nunca retrata o real valor do que o serviço público paga lá mesmo. Nesse caso aí, Humberto, como é que funciona? Você que visualiza lá essas remunerações? Bom, galera, o salário do TCE, ele é fenomenal e muito bom mesmo, tá? Então, assim, existe o salário base, né, que é de 9.928. Então, você tem a remuneração variável, que é feita por pontuação. Então, existe uma pontuação lá que converte num valor, né, e essa pontuação ele vai subindo. Então, você já entra, se eu não me engano, no TCE com 75% desses pontos. E eu acho que no primeiro ano, você, ou ao longo do segundo, você já consegue atingir os 100%. E aí você já atinge o valor cheio do variável mais o fixo. Além disso, existe uma gratificação chamada CET, tá? Que é uma gratificação para quem trabalha com controle, tá? Então, isso está instituído lá no TCE da Bahia. Essa aí, ó, gratificação, condições especiais de trabalho, é o CET. Exatamente. Esse é o CET, que atualmente é 35% do salário, tá? Então, é mais de R$ 5.500 que é incorporado aí no valor da sua remuneração. Além disso, tá? Existe um auxílio alimentação que acabou de ser corrigido, era 1.500, agora é 1.700 em verba indenizatória, tá? E além disso, você tem direito ao auxílio saúde, né? Que é um valor, existe uma tabela lá, um regramento, não é você é ressarcido. É de idade, né? Vai de acordo com a idade da pessoa. Tem a idade, velho, se você é mais velho ganha mais novo ganha menos, exatamente. E aí você tem a regrinha lá, você comprova o pagamento e você é ressarcido esse valor. Então, somando isso tudo aí, você tem a certeza que você já inicia uma carreira, né, com pelo menos aí, bruto, uns 23 mil e pouquinho, beleza? E claro, você vai subindo lá nas carreiras, né? Tribunal de Contas normalmente é um celeiro de oportunidade em relação a cargos de DS 3, 4, 5, né, de chefia, gerência das coordenações, que dá um plus no salário. Então, tenho certeza que é um excelente concurso aí para a galera da área de controle. Beleza? Show de bola. Então, além disso, ainda tem um adicional por tempo de serviço, tá? Ele gira em torno de, se eu não me engano, uns 5%, alguma coisa nesse sentido, certo? Eu não consegui a tabelinha para vocês, mas você pode, inclusive, trazer o seu tempo de serviço de outro órgão do serviço público para o TCE, certo? Então, você vai ter o seu adicional por tempo de serviço por estar ganhando tempo lá, tal, mas, de repente, você trazendo, vindo de outro órgão, você que já é servidor, você aí vai de caso para caso, tá? Tem que verificar como é a transição aí desse tempo que você está trazendo para lá, de estado, do federal, certo? Aí, mas só para você saber que também tem esse dinheirinho a mais, tá? Comentar ali, só aqui para a galera que às vezes não sabe o que é o auditor substituto, né? E aí vê ali 35 mil reais, e aí, eu quero isso aí. Galera, esse concurso não é para quem está chegando agora nos estudos. Isso aí é um concurso para pessoal que já é auditor de carreira, que já tem aí mais de 10 anos aí de prática, inclusive tem alguns concursos... Mínimo 35 anos, né? Mínimo 35 anos. Para quem já tem aí anos de carreira na auditoria, inclusive tem concursos que exigem, inclusive, que você tenha 10 anos já de prática como auditor. Então, não é um edital para a gente estar pensando agora, tá? Nosso cargo ali, aquele ali, é o ACE. Na verdade, gente, o auditor substituto, ele é um cargo similar ao conselheiro, tá? Porque o conselheiro é um cargo político. O auditor substituto, ele está ali para substituir, né, os conselheiros em suas ausências e formar, muitas vezes, as câmaras, né? Muitas vezes o pleno é dos conselheiros e as câmaras, os auditores, às vezes, fazem parte para fazer alguns julgamentos específicos, né? E assim, a chance também de um auditor substituto concursado virar conselheiro também, tá? Uma das vagas lá das 7 vem do auditor substituto, tá? Inclusive, lá no TCM Bahia agora, a vaga que está em aberta
vai ser ocupada por um auditor substituto lá do TCM. De carreira. Que vai ocupar esse cargo aí, que é carreira. Por isso que é o salário tão alto, porque é um cargo equiparado ao conselheiro. Beleza? Show de bola. Vamos lá, então. As formações específicas, né? Isso aí, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque eu sou engenheiro de formação, já sofri na área de controle, né? Por não conseguir participar de alguns editais que às vezes vêm com aquela formação específica, né? De ADM, contabilidade, direito, economia. Nesse caso, as formações específicas para o auditor são administração, ciências contábeis, né? Contabilidade, ciências da computação e informática, essa área relacionada à TI, né? Que aí tem várias nomenclaturas e tal, e teria que ver se o órgão aceita a sua, tá? Formação em direito, economia, engenharia, e aí lá tem engenharia puro, certo? Arquitetura e estatística, tá certo? Vou passar aqui para a gente, já falou um pouquinho aí sobre o órgão, sobre as perspectivas, remuneração, vamos falar do que importa mesmo, né? Que é a questão do planejamento. Como é que vem o nosso pré-edital? O que é que a gente vai estudar para poder chegar em alto nível quando esse edital chegar lá na frente, né? E vier a sua prova. Beleza? Vamos comentar aí, Humberto, quais são as disciplinas, né? Uhum. E aí o porquê essas disciplinas estão em amarelo aí, tá certo? Vamos lá. Então, essas pessoal, são as disciplinas. Eu vou falar aqui mais ou menos essas primeiras e depois na hora você entra aí falando dessas apostas que a gente colocou em amarelo, tá? Beleza. Então, esse é o formato aí que a gente colocou, né? De 2 etapas de disciplinas. A gente vai compor ali, ó, língua portuguesa, o raciocínio lógico, administração pública, direito administrativo, constitucional, civil, processual civil, direito penal, certo? Colocamos ali estatística, Humberto vai falar aí o porquê que está em amarelinho aí com esse asterisco. Numa segunda etapa, contabilidade geral, contabilidade pública, auditoria governamental, o controle externo, colocamos AFO, TI e matemática financeira. Humberto, por que a gente colocou essas disciplinas e por que essas outras aí estão em amarelo? Pessoal, é o seguinte, o último concurso do TCE Bahia, que foi em 2013, né, da Banca FGV, ele veio mais enxuto, tá? Ele veio com essas disciplinas aí que estão em amarelo, tá? Tô até com ele aberto aqui, a nível de comparação. Em branco. Oi? As que estão em branco. Desculpe, as que estão em branco. Até puxei aqui o último edital, só para vocês terem ideia. O bloco 1 foi feito apenas de português, raciocínio lógico e administração pública, né? E o bloco 2 veio direito constitucional, administrativo, civil e processual civil juntos, penal, contabilidade geral e governamental, né, que seria a pública juntos, auditoria governamental e controle externo, tá? Então a gente destrinchou aqui essas disciplinas que a gente, como caiu no último concurso, né, não tem ainda o projeto básico, tal, que é diferente da CGE do Rio, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que já tem. Então aqui a gente tem que trabalhar com perspectiva e não dá para olhar só para o passado e tentar fazer igual, porque o mundo do concurso mudou, principalmente na área de controle, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas disciplinas e, adicionalmente, só para garantir, tá? Para que você chegue o mais preparado possível para o que vier nesse edital, a gente incluiu algumas disciplinas que normalmente têm caído bastante na área de controle. Por exemplo, AFO. Não caiu AFO. É impossível, na minha cabeça, hoje, você ter uma prova de controle e não ter AFO, é o direito financeiro. Tá? Então, a gente precisa colocar ele aí dentro do seu planejamento. Matemática financeira e estatística são 2 disciplinas que são mais difíceis de pegar em um pós-edital, tá? E é possível que venha. Então, a gente incluiu também. E TI, tá? Porque é uma disciplina que vem forte, né? A gente botou TI aí, mas, na verdade, é mais análise de dados, né? É uma parte de TI que vem mais nas provas de controle, mas não dá para a gente ignorar a tendência cada vez maior dos concursos, tanto da área fiscal quanto da área de controle, de abordar alguma coisa de TI. Tá? Então, como você está num pré-edital, está com mais tempo, né? Vai levar mais um tempo aí para escolher banca, tal, e ter. Então, até a gente já ter um projeto básico ou não, é importante que a gente amplie esse leque de disciplinas aí para te preparar da melhor forma possível nesse pré-edital. Então, nesse formato aí, com essas disciplinas, tá?
Nosso planejamento que começou hoje, tá um dos 5 aí, mas o lançamento é hoje, né? A gente vai ter um planejamento aí de 30 metas com uma média de 14 tarefas por meta. Claro que isso pode variar para mais ou para menos, a depender da sua conversa com o seu professor orientador para algum tipo de adequação, né? De incluir algumas disciplinas, trocar, substituir para algum roteiro iniciante, se tiver alguma disciplina que você não está bem ainda, né? Esses tipos de adaptação, o professor orientador ele vai fazer uma análise mais detalhada do seu caso para ajustar, e aí o número de tarefas pode variar um pouco. Beleza? Interessante aí, viu, Humberto, passar para os alunos, né, que essas 30 metas, a gente está falando de uma meta semanal. Então, 30 metas são 30 semanas, né? Se você rodar ele, a 14 tarefas por semana, meta. né? Por meta. Ou seja, vai pegar uma tarefa ali de português. Estuda a aula 1, faz essas questões, revisa esse assunto, faz essas questões. Isso é uma tarefa. Aí outra tarefa, administração pública. Vai estudar essa aula aqui, vai fazer essas questões. Outra tarefa feita. Então, é isso aí que a gente está falando. Uma tarefa gira em torno aí, os alunos costumam cumprir em 2 horas. Então, a depender da sua carga horária, né, você consegue colocar, às vezes, mais do que 14 tarefas por meta, por semana, certo? Caprichar ali no final de semana para você reduzir essas 30 metas, né? Reduzir não, você conseguir antecipar, caprichar um pouco mais nas suas metas e dar conta de todo esse conteúdo antes do que se espera. Por exemplo, 30 semanas dá uns 7 meses de estudo. Então, perceba que se você quiser estar em alto nível mesmo, ali no início ainda do segundo semestre, dá para fazer. Agora a gente vai precisar de um empenho maior seu, tá certo? Mas vamos lá. Fazer só uma observação aqui também sobre essas disciplinas que a gente colocou. Por que estudar agora, né, e não esperar, de repente, se concretizar o TI, né, ou então se concretizar o estatística? Pô, são 2 disciplinas aí, principalmente TI, é uma matéria enorme. Quando ela aparece nos editais, ela vem com conteúdo programático absurdo e é uma disciplina complicada de entender. É um TI que hoje vem cobrando da NASA, certo? Então, não dá para vocês esperar aprender uma quantidade de conteúdo desse tamanho, certo? Para depois que o edital abrir, até por conta da complexidade. Mesma coisa ali, estatística. Estatística, eu falo, eu penei em estatística. Estatística é matéria do cão, é coisa de doido. Ou seja, ou você estuda antes, para dar tempo bater cabeça, aprender, ver que está com dificuldade, revisar de novo, estudar mais, fazer mais questão, até esse negócio de entrar na sua cabeça, ou se você deixar para fazer isso só na hora que o edital abrir, aí você descobre que não entende nada de estatística, só que aí é tarde demais. Então, quando a gente faz isso aqui com antecedência, a gente consegue resolver esse problema, né, da dificuldade, né? Então, é isso. A gente precisa fazer esse acompanhamento aí mais de longo prazo. Beleza? Então, vamos passando por aqui. Quero aqui nesse momento que a gente agora vai passar para falar para a CGE do Rio de Janeiro, certo? Quero pedir aí, todo mundo que está aí assistindo a live, está gostando aí do conteúdo, para dar um like aqui, ó, na live, certo? Valorizar aí, ó, que a gente está parando aqui para pegar essas informações, montar um planejamento massa aí para vocês, esse levantamento, passando essas dicas. Dá uma moral aí para a gente, dá um like, tá? A gente, 2 baianos aqui na live. Reza a lenda que baiano tem praga forte, né? Diz aí, reza a lenda aqui na LS que quem não costuma dar like aqui na live da gente acaba nunca passando em concurso, viu? Eu não sei, eu preferia garantir dar um like aí embaixo. Vai que a praga do baiano pega. É isso aí. Brincadeira, galera. Aí, ele tá parecido com o TCU. Com certeza. Desejo mal para ninguém não, viu? Para todo mundo ser aprovado aí. Mas dá um likezinho aí para dar aquela moral aí pra gente. Viu? O Matheus mandou ele tá parecido com o TCU. O ideal é que a gente se prepare para o máximo, né? Para o que vier de pedrada lá, quando vier, você está preparado para fazer a prova. Show de bola. Mariana aí, ó, melhor decisão ter entrado na LS, principalmente com o professor Hudson. Mesmo com os puxões de orelha. Sua aluna aí, ó. Dá uma puxão de orelha demais. Não gosta não, mas ela sabe que é pro bem dela. Obrigado, Mariana. Vamos lá. Vamos passar então para falar de CGE, né? Bora. Galera aí que quer morar no Rio de Janeiro. Então, qual é a situação aí do CGE do Rio, né? Como é que está esse concurso? Comissão formada, né? Também está com banca a definir, né?
esse concurso, o último aconteceu também em 2013, então veja, a gente já tem um tempinho também, né? A gente vai dar uma olhada ali até nessa questão do que a gente pôde trazer de edital, né? Hoje ela já está com o edital montado, né? Porque essa comissão formada já levantou quais são as disciplinas, então a gente não vai ficar aqui imaginando as possibilidades, a gente já vai estudar o certo mesmo, tá? É um edital para 110 vagas, certo? Em que 10 são imediatas e o restante para cadastro e reserva, né? A CGE recentemente passou por uma melhoria significativa aí na carreira, tá? Ela teve uma equiparação dos vencimentos base aí ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, então ela conseguiu essa melhoria, né? E segundo a assessoria de comunicação da própria Controladoria Geral aí do Estado do Rio de Janeiro, o edital está previsto para ser lançado no segundo semestre. Então, perceba que a própria órgão já se manifestou nesse sentido, dizendo que deve acontecer aí no segundo semestre. Só está agora a comissão, né, nos trâmites aí da escolha da banca, tá certo? E já se sabe aí também pelo projeto, né, que será prova objetiva e vai ter discursiva também, tá? E essa discursiva vai corrigir 2 vezes o número das vagas, ou seja, serão 220 discursivas corrigidas, tá? Então é isso. Bom lembrar, velho, que a banca foi a CEPERJ, não é isso? Isso. E a gente não vai trabalhar com a CEPERJ só, não, viu? A gente tem que trabalhar, ainda mais que a CEPERJ é uma banca menor, né? Com um nível mais baixo de cobrança. E lá de trás ainda, né? Lá de trás, esqueça, a gente vai trabalhar ali. Da mesma forma que a gente falou aqui do TCE Bahia, trabalhar com as principais bancas, FGV, CESP, na veia, colocar a CEPERJ também ali com outras menores para acrescentar no estudo, mas esqueçam isso de ficar estudando só pela CEPERJ, viu? Exatamente. Nesse último concurso, inclusive, foi para 47 cargos, né? Na época era na lista, só que agora teve uma mudança, né, de nomenclatura aí, tem sido uma tendência, né, de uniformizar a carreira de quem faz auditoria mesmo, né, e trocar a nomenclatura para auditor, né, e aí veio esse cargo aí de auditor do Estado, é uma nova nomenclatura. Naquela época, o concurso foi só para contador, certo? A formação era só contabilidade, né, e agora a gente tem essas formações específicas que estão ali abaixo, certo? Que são administração, ciências atuariais, contábeis, ciências jurídicas, ciências econômicas, engenharia também, que veio só o nome engenharia, então presume-se que dê para participar desse concurso qualquer engenharia, estatística e TI, certo? Formação em tecnologia da informação. Aí eu volto a dizer, vale um e-mail, de repente, para saber se esse cargo pode, ciência da computação, está dentro do TI, então, sei lá, o meu é ciências de análise de dados, e verificar se isso corresponde ao TI. Eu acabei não falando ali, né, do mais importante para a galera, que a galera gosta, que é a parte de remuneração, né? Bom, como eu falei, o novo nome do cargo é auditor de Estado. Ele hoje está com a remuneração a remuneração, o vencimento básico, né? É 8.238, é esse valor que eu coloquei aí para vocês abaixo, certo? Só que aí entra uma gratificaçãozinha e aí ele fica com a remuneração ali inicial de 11.121,66, certo? É aquela ali que está ali, ó, auditor do Estado, 11.121. Além disso, você vai ter 15% do vencimento básico, caso você tenha um após, 25% do vencimento básico, se você tiver um mestrado, e 40% do vencimento básico, se você tiver um doutorado. E aí, voltando, 15%, 25%, 40% desses 8.238, que é o vencimento básico, beleza? Já dá um adicional. Não encontrei, galera, valores de auxílio alimentação, auxílio saúde, mas você já pode saber que vem um valorzinho em relação a isso, né? O CGE do Rio de Janeiro não deve deixar de ter esses benefícios para seus servidores, né? Então, com certeza, deve vir algo de uns 1.000 e pouco aí de auxílio alimentação e um auxílio saúde também correspondente a alguma tabela lá que varia de acordo com a idade do servidor, certo? Bom, falei aí da CGE, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Sim, não há, né, por conta dessa
dessas formações específicas, né, não tem como a gente saber hoje, com o projeto atual, se vai ser uma prova para todas essas formações. O que é que eu quero dizer? É uma prova e quem pode participar são pessoas que são formadas em todas essas formações. Ou se vai ter uma prova para administração, uma prova para quem é formado em ciências atuariais e uma prova para quem é formado em contabilidade, e aí por aí vai. Não dá para saber ainda, certo? E aí seria o caso, a gente vai comentar ali sobre as disciplinas. Caso, vou até passar aqui, Humberto, para a gente já visualizar. Essas aqui são as disciplinas que vieram no projeto básico, e a gente não sabe, se vier uma prova para todo mundo, vem isso aí. Se vier uma prova para os cargos, cada cargo com a sua prova, muito provavelmente entra uma prova de conhecimentos especializados. Aí o cara lá que é formado em ADM, vai ter lá um ADM geral, ADM pública, vai ter umas disciplinas mais voltadas para administrador. O pessoal do direito vai entrar lá, suas matérias do direito, por aí vai, beleza? Mas vamos falar aqui sobre agora o planejamento, né, de estudo que a gente está levantando hoje, lançando para quem quer estudar a longo prazo para o CGE do Rio de Janeiro. Comenta aí sobre as disciplinas, Humberto. Então, galera, vamos bater planejamento básico vai ser esse aí, tá? Começando hoje também, 30 metas, tá? No mesmo padrão ali, 14 ou 15 tarefas por meta, podendo variar de acordo com sua conversa com o seu professor orientador, que vai analisar a sua particularidade para ajustar, tá? Aqui estão todas as disciplinas do projeto básico? Não, tá? Eu deixei 2 de fora, vou explicar por quê, tá? Então, o projeto básico tem lá, né? Língua portuguesa, estatística, matemática financeira, direito administrativo, direito constitucional, AFO, direito tributário, direito penal, auditoria governamental, contabilidade geral, contabilidade pública e sistema normativo anticorrupção. O que é que tem mais no projeto básico que não está aqui? Tem uma disciplina chamada Controladoria Geral do Estado, Organização e Competências, que é o regimento interno deles lá, que não vale a pena estudar agora, tá? Isso aí essa parte específica, é melhor em pós-edital mesmo, se firme aí em acelerar nessas disciplinas aí que são mais importantes nesse momento. E também tem uma disciplina de sistema normativo de transparência e acesso à informação, que também não vale a pena hoje, a gente não sabe exatamente o que é que vai ter dentro de legislação ali para estudar, o que não é nada demais também, e é melhor a gente aguardar o edital para ver como vai vir essa disciplina aí, beleza? Então, esse aí é o escopo que a gente vai trabalhar, né, para a CGE do Rio, baseado no projeto básico que a gente já sabe como vai ser essa prova aí, beleza? Bom, já mostrando ali em cima, né, a previsão que a gente montou está em 30 metas, né, para a gente dar conta de todo o conteúdo, né, e uma média aí de 14 ou 15 tarefas por meta, certo? Aí até uma pergunta aí que o Adel Marcelo acabou de fazer, se são 14 tarefas por semana. Sim e não, né? Ou seja, se você tem mais tempo para poder pegar até mais tarefas por semana, você vai concluir isso em menos de 30 metas. Se você também não tem a possibilidade de fazer tantas tarefas assim, às vezes por muito trabalho, alguma coisa nesse sentido, certo? Você vai aumentar um pouquinho a quantidade de metas. Então, não vai conseguir concluir isso em 7 meses, certo? Que é essa questão ali das 30 metas. Tudo vai de acordo com a sua disponibilidade de estudo. Aí o pessoal fala assim, mas aí, pô, para quem trabalha é complicado. Pô, mas tem um final de semana que você pode se dedicar full time mesmo. Pensar assim, velho, eu vou resolver minha vida agora e eu vou dar tudo de mim. Pega aquele final de semana ali, dá um gás, né, feriado que tiver, para poder adiantar o máximo possível. E outra coisa também, às vezes esse edital sai antes da gente concluir esse estudo todo. Mas hoje você já deu um grande passo em termos de estudar o conteúdo que precisa ser estudado, né? É bem melhor você começar hoje a fazer isso e já ir dando conta de todas essas disciplinas do que você aguardar mais ainda esse período chegar lá na frente. Lá na frente, no pós-edital, não dá. São disciplinas enormes, não dá para você querer fazer milagre ali de estudar tudo isso em apenas 2 meses e meio para uma prova.
beleza? Então a gente, poderia ser o ideal você ter mais tempo, né? Mas hoje o que dá para a gente fazer aí é tentar ir estudando o mais rápido possível tudo isso aí, beleza? Beleza. Pronto, deixa eu passar aqui então para comentar com a galera aqui. Para quem quer, né, estudar aí esses planejamentos, né? Antes aí da gente mostrar o que é que vem, né, dentro desse planejamento aí da LS para esses dois concursos, eu gosto sempre de mostrar aqui um quadro, né, de trago verdades, né? O que eu acabei de falar aí, né? Quando o edital sair lá na frente, você vai desejar ter começado hoje, certo? Não deixe para ficar perguntando, vai dar tempo, né? E você fica sempre postergando esse dia inicial do seu estudo. Se hoje você já acha que é bastante coisa para estudar, a gente está falando aqui de 30 metas, imagine você tentar dar do conteúdo que precisa de 30 metas para estudar e você ter apenas ali 2 meses. Não vai conseguir, certo? E outra coisa também, não existe isso de você chegar aqui do zero, começar a estudar, e aí em 2 meses tem a prova e você vai passar. Não vai passar. O cenário hoje é completamente diferente. Você precisa de um estudo de longo prazo, certo? Você não vai resolver sua vida aí só em 2 meses e vai sair ganhando um dinheiro, vai ser o orgulho da família. Não, certo? Não existem atalhos. Você não vai chegar aqui, vai fazer as coisinhas rapidinho e vai ter um bom objetivo, não. Tem galera aí que está estudando há muito tempo, 2 anos, 3 anos, ralando bastante. Chega até a ser injusto, né? Se a pessoa chegar aqui, estudar 2 meses e levar a vaga de um cidadão desse que está se dedicando há tanto tempo aí para os concursos, né? E, último ponto, às vezes com relação à economia, e eu estou falando economia de dinheiro. Às vezes você quer comprar um material mais baratinho que tem no mercado, certo? Isso aí vai lhe custar caro. Essa economia de palito vai lhe custar caro. Você, às vezes, fala, pô, não vou entrar na LS não, porque, pô, esse dinheiro aqui e tal, não sei o quê. Velho, invista em você. Porque esse dinheiro que você está fazendo hoje volta na primeira remuneração. Tudo que eu gastei na minha vida de concurso público, e olha que eu gastei dinheiro pra caramba, porque eu errei tudo que você puder imaginar, investi dinheiro em tudo que é material ruim, fui para curso presencial, comprei livros, escambau, eu recuperei na primeira remuneração. E, às vezes, você, por comprar um melhor material, por fazer um LS concurso, você consegue ser aprovado num concurso desse e não em um concurso só daqui a 2 anos. Então, perceba, você já está sendo remunerado hoje. Olha quantas remunerações você perdeu, porque você só foi passar num concurso só 2 anos depois, porque ficou estudando sozinho, sem acompanhamento, né? E fez muita besteira. Então, tem que avaliar esse tipo de coisa, tá bom? Vamos falar aqui sobre quem quiser realmente seguir o nosso planejamento, tá? Planejamento de estudo aqui da LS, tá? O que é que está dentro da LS, né? A gente vai ter o programa de estudos, não é só indicar para você aí quais são as disciplinas que estão caindo, não. A gente vai pegar tudo que você precisa estudar e vai montar um planejamento dia a dia, tudo destrinchadinho para você, matéria por matéria. Olha, português, abre ali a aula 1 do curso X, né? Aí teve até uma pessoa que me perguntou quais são os materiais que você indica, né? A gente vai indicar o melhor material para cada disciplina. Você vai estudar com o melhor material para cada disciplina. Português, quem é a melhor professora do mercado que tem hoje aí para estudar? Pronto, a gente vai colocar esse material para você estudar. Pô, e raciocínio lógico? Pô, como é o seu nível de conhecimento? É aqui, pronto. Então, você tem muita dificuldade? Vamos pegar um curso que destrincha bem, que é bem mastigadinho, colocar ali para você. Mas assim, grande parte aí também dessas outras disciplinas vão ser experientes. Você que já tem a base, aí você vai pegar só as revisões e questão, certo? Quando for o caso de você começar iniciante em alguma disciplina, vai ser assim, ó, pega aquela aula, leia da página 7 até a página 42, faça os exercícios tal ali. É muito detalhado mesmo, é muito mastigado. Você só precisa sentar e executar. Você não precisa ter nenhum tipo de trabalho pensando, o que é que eu vou estudar hoje, o que é que eu vou estudar amanhã. É só você ler, até as páginas estão marcadas, o que é que você vai precisar cumprir. Beleza? Quer comentar alguma coisa? O acompanhamento é personalizado, né? Porque assim, a gente mostrou um planejamento básico ali, mas você tem a certeza que vai ter algum tipo de alteração para você,
Então você está lá, eu nunca estudei, eu tenho uma dificuldade enorme em estatística, ou em TI, tenha certeza que o seu roteiro vai ser substituído ali por um mais adequado para o seu caso, e ali vai ter alteração, inclusive em número de tarefa e tudo, tá? Então, por isso que é importante, não é uma meta igual para todo mundo, tá? Aquilo ali é só um norte para você ter uma ideia de mais ou menos como vai ser, mas a partir dali, cada consultor ele vai pegar o seu aluno específico, analisar a situação peculiar dele e ajustar dentro daquela realidade ali. Exatamente. Até porque você vai começar a progredir, e aí entra no segundo ponto ali que a gente está falando, que é o acompanhamento do professor orientador. Você vai ter ali o contato com um professor experiente na área, certo? Que já passou pela área que você está estudando agora, certo? E a gente vai poder olhar e falar assim, ó, pô, Hudson, Humberto, olha, eu tô com muita dificuldade aqui em estatística, como o Humberto falou. Pô, e esse material que a gente está estudando aqui, eu não estou conseguindo compreender. Tem algum outro material que a gente consiga, que seja mais detalhado para mim? Pô, a gente vai ajustar. Você vai estar colocando para a gente também os seus desempenhos, certo? Sempre dentro da sua área do aluno, e a gente vai conseguir olhar o que é que você está indo bem, o que é que você está indo mal, passar revisões para você, passar reforço, pô, ó, Joãozinho aqui não está indo bem, velho, nessa disciplina. Eu vou colocar uma tarefa de reforço para ele, porque ele está precisando nessa disciplina. Nessas outras não, ele está indo bem, segue o jogo, vamos acelerar. Agora aqui, ó, vamos até dar uma reduzida no ritmo de avançar, né? Mas para a gente ver esse conteúdo com mais calma, porque ele está tendo dificuldade. Joãozinho está precisando disso, mas Maria não. Então veja que o planejamento de Maria já modificou completamente do de Joãozinho, né? Porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma dificuldade ali, outra aqui, e aí a gente vai poder fazer essas alterações, tá certo? Bom, voltando a falar sobre o desempenho que a gente vai estar olhando, né? Vocês vão preenchendo ali a área do aluno, o desempenho de vocês, a gente consegue fazer uma análise do seu desempenho. A cada série de metas que vocês cumprem, a gente manda para vocês como se fosse um relatório de como é que você está progredindo, de quais são suas falhas, onde é que você está indo bem, né? E dentro dessa análise de desempenho, a gente vai propondo revisões para você, reforços. Olha, volta lá, refaça essas questões que você errou, né? Ali, assim, exatamente aquelas ali. Ou então, olha, esse conteúdo aqui você está mandando mal mesmo, eu gostaria que você fizesse uma revisão teórica. Busca um tempinho extra para a gente fazer vai lá, lê de novo seus resumos, né? Vê ali um resumo mesmo do material, então passa um olho no mapa mental, refaz essas questões para a gente deixar esse conhecimento mais apurado. E nessa análise, a gente tem como, por exemplo, pegar vários alunos que estão estudando para a área de controle, ou até para a própria CGE do Rio de Janeiro, e fazer um comparativo seu com outros alunos aqui da LS. Verificar se os seus desempenhos, comparado com a média da LS, como é que você está. Veja que você vai estar sendo comparado com seus concorrentes, e concorrentes de alto nível, porque quem está na LS está estudando com tudo mastigado, melhor material, acompanhamento, vocês não erram, porque a gente não deixa vocês caírem nas armadilhas, e aí você está ali sempre com o sarrafo cá em cima, a régua está cá em cima, e você está sendo comparado com esses concorrentes. Isso aí nos dá uma noção de competitividade. Se você estiver superando essa média, é um sinal muito legal de que você está competitivo e está no caminho certo para chegar lá e ter um bom desempenho nessa prova. Beleza? Perfeito, é isso aí. Quer comentar aí sobre essa parte de resumo, das dicas de estudo, do caderno, de questões? Falar um pouquinho do mapa de relevância, né? Porque é algo bem importante durante o pós-edital, tá? O que é um mapa de relevância, gente? Abriu o edital, tá? Você está lá, eu estou estudando aqui para o TCE da Bahia, tá? Foi publicado o edital, vamos montar o planejamento aqui na LS. A gente vai pegar todos os tópicos do edital e elencar um grau de importância de 1 a 10 para todos os tópicos. Então, por que isso é importante? Porque a gente vai analisar ali a incidência daquele assunto na disciplina, o peso da disciplina em relação à prova inteira e uma análise subjetiva ali de assuntos que talvez não sejam tão incidentes, mas que a gente percebe que há uma tendência de cobrança cada vez maior e a gente precisa dar um peso maior nisso aí, tá? Então, a gente faz essa análise, coloca esse mapa justamente para que você
que está fazendo o pós-edital, você tem a noção, a depender do tempo que você tem ou não, do que é que você pode abandonar de assunto ou não, tá? Porque às vezes você não tem tempo para ver tudo, ou trabalha e estuda, tá? Por um motivo estratégico, você precisa descartar alguns assuntos, tá? Então, a gente às vezes descarta aqueles assuntos de relevância de 1 a 3 e você se acaba naquelas relevâncias de 8 a 10. Isso acontece em muitas provas e dá certo, tá? Então, um erro muito comum é o concurseiro chegar ali, né? Eu vou fazer a prova tal, eu vou pegar aqui o tópico 1 da disciplina 1 até a última e ver todas de forma igual e uniforme. Não é assim que funciona, não é assim que você consegue sua aprovação. E o mapa de relevância ele está aí para te ajudar na melhor estratégia nesse formato aí para você conseguir ir da melhor maneira para a prova. Beleza? Bom, show! Além disso, né, ali nas tarefas, dentro de cada tarefa ali que você recebe, de cada disciplina, você vai receber como se fosse um resumo nosso do assunto que você está estudando. Óbvio, você vai ter que ter o seu resumo, nada de resumos prontos de outras pessoas, você tem, ao longo do seu estudo, você cria os seus resumos que são específicos com as suas dificuldades, com aquilo que você julga importante, com aquilo que você tem dificuldade de memorizar. Então, o meu resumo, o resumo de Hudson, não serve para você, certo? Mas a gente coloca um resuminho nosso para, assim, agregar. Você vai ler o seu resumo e ainda vai ver as nossas dicas ali, né? Os nossos pontos principais do assunto que você está estudando, antes de você estar fazendo as baterias de questão, né? Ou até revisando os assuntos, tá? E para quem já é experiente aí, né? Nas disciplinas, pelo menos parte delas e tal, vai perceber que nosso planejamento para alunos experientes, ele gira em torno de indicar o assunto da disciplina, pedir para que você faça uma revisão, né, daquele tema, e a gente vai colocar para você os cadernos de questão pronto. A gente usa hoje a plataforma do Tec Concursos, certo? Então a gente vai colocar para você os cadernos de questão já montado com todos os filtros, certo? Então você não tem mais que gastar tempo montando seus próprios cadernos, a gente já tira aquelas questões que são polêmicas, questões que até o próprio professor nos comentários fala, eu acho que a banca deveria ter anulado. Já tá lindinho o caderno, certo? Para que você só chegue ali e execute, tá certo? Deixa eu só comentar aqui, Humberto, sobre a Nívia, que ela reforçou ainda mais a questão dos materiais, né? Tá. Olha, essa questão de material, a gente não tem como virar para você e falar assim, Nívia, olha, a gente vai seguir só o material de estratégia, a gente vai só seguir só o GRAM, só o Direção, só qualquer outra empresa, né? Que você citou essas daí, eu estou repetindo. Por quê? Porque a nossa obrigação é indicar os melhores materiais do mercado. Aí vai de você, com o seu professor orientador, você entrando aqui na LS, bater um papo com o seu professor e verificar qual seria, de repente, o melhor curso que você poderia adquirir, certo? Para que pelo menos contemplasse grande parte das disciplinas. E aí até, professor, vou dar um exemplo. TI, aí, o seu professor fala para você adquirir, vamos supor que você comprou estratégia e o seu professor está indicando um material de TI de outro lugar. Você fala, professor, dá para seguir em TI pelo meu material lá do estratégia? Pronto, aí é uma conversa que você vai ter que ter com o seu professor para ele falar, olha, não, esse material de estratégia não, ou então não, dá para seguir, o material de estratégia é legal também, a TI. Pronto, é nesse formato, certo? É uma análise caso a caso. Mas você, antes, inclusive, de comprar o seu material, você vira no LS para poder conversar com o seu professor orientador, para ele te dizer qual seria o material que você vai seguir. Mas eu acho que dá para você sim conseguir comprar um material só, de repente um pacote só, indicado por ele, né, para vocês fazerem um planejamento, sem você precisar estar comprando vários materiais avulsos. Beleza? Show. Deixa eu responder essa pergunta aqui de SGT Silva. Professor, em relação à questão de previdência, eu fui falar, não, a gente não falou de previdência, mas eu posso falar, tá? Porque é do estado da Bahia como um todo, tá? O TCM também segue a mesma norma em relação à previdência, como todo o servidor do estado da Bahia. Desde que houve a reforma da previdência aqui em 2015, foi implementado, né, aquela previdência complementar, tá? Então, os servidores, a gente já não aposenta com o salário integral, tá? Eu acho que o TCE, que é em Pernambuco, ainda é integral, né, Hudson?
Não, é regime próprio, não é integral. Todo regime próprio. Então, aqui tem um regime próprio, que ele vai até o teto do INSS, tá? O que você ganha acima disso, você pode optar por participar do programa de regime complementar, em até 8,5%, tá? Então, você pode, se você quiser, vou dar 1%, vou dar 2%, 3%, você pode colocar até 8,5% do que exceder o teto do INSS para incidir esse valor, e o Estado ele vai dobrar o valor. Tá? Então, se você botar 8,5%, na verdade, você vai estar ali contribuindo 17% desse excedente para a Previdência complementar, né, que é pública, mas funciona como se fosse uma privada, e que vai ser um fundo ali, que você vai juntar esse dinheiro para quando você aposentar, você poder sacar ele integralmente, ou alternativamente você ter uma renda permanente com um valor de dinheiro arrecadado até o dia que você aposentar, beleza? Então você vai contribuir com duas previdências, uma do regime próprio, que vai até o teto do INSS, e o complementar, que é o que ultrapassa isso aí, beleza? Show de bola. Para a gente não se estender aqui e não ultrapassar as 1 hora, né, Humberto, de live, eu vou passar rapidão aqui pelos outros pontos, né, para a gente encerrar aí. Então, eu vou falar aqui, ó, sobre mapa de calor. O que é um mapa de calor que vai estar dentro do seu planejamento? As leis que você precisar estudar, a lei seca, né, a gente tem como verificar aqui quais são os artigos daquela lei que foram cobrados pela banca que vai sair lá na frente, né, no seu estudo. Então, é uma coisa mais para pós-edital isso, certo? Que você, aquela banca daquela lei, ela costuma cobrar bastante aquele artigo. Então, aquele artigo vai estar com a cor vermelha, de calor. Depois, outro artigo cai bastante também, mas não é igual aquele outro que está vermelho. Então, uma corzinha mais amarela, a cor já vai esfriando, né? Depois um verde, depois um azul, depois um cinza, depois um branco, quando nunca caiu. Então, na hora de você ler a lei seca, perceba como você vai exatamente naqueles artigos que tem um índice de cobrança muito alto. Olha a economia de tempo que você tem e a energia que você emprega no lugar certo quando você recebe um material já desse, extremamente mastigado, certo? Vai ter mentoria VIP. O que é a mentoria VIP? Por exemplo, eu, Humberto, a gente para aqui 2 semanas antes, né, da sua prova, para a gente falar para você qual é a melhor estratégia para utilizar em diversos cenários que você pode estar naquele momento, para você saber o que você faz nessas 2 semanas antes da prova. Pô, e aí? Eu concluo minhas metas, eu vou fazer uma revisão geral, o que eu vou fazer, né, agora? Pronto. Mentoria VIP para a gente trocar uma ideia, e é aberto só para alunos LS isso, tá? Então, só você sendo aluno mesmo. Um dashboard de performance, o que é isso? É a sua área do aluno, que é repleta de gráficos, mostrando para você como está o seu desempenho, análise gráfica mesmo, comparativo com outros alunos. Você tem uma série de ferramentas para você se analisar, além, né, quando a gente, como eu te falei, a gente faz análise de desempenho, um relatóriozinho para você, todo bonitinho. Compilado de jurisprudência, você não precisa mais ficar entrando em site de saber o direito, de dizer o direito, né, dizer o direito, acompanhando informativa, etc., que é uma realidade, né, da área de controle, cai muita jurisprudência. A gente já vai te passar um PDFzinho bonitinho da LS, com tudo bonitinho, constitucional, de administrativo, de controle externo, né? As decisões do TCU recentes que estão sendo cobradas, além de que eu e o Humberto aqui, a gente está colocando no YouTube, né, várias jurisprudências, a gente sempre grava lá para o Instagram da LS. E simulados, né? Para você ir se testando ao longo também do seu pós-edital. Simulado é para pós-edital, tá, galera? Não é hora de se testar enquanto você nem começou a estudar, né? Então, a gente vai colocar simulados lá na frente também quando esse edital sair. Um desses 2, né? Ou os 2. Enfim, chamar a atenção de vocês para esse QR Codezinho que tem aqui, né? Se você quer marcar uma entrevista, aí essa entrevista é gratuita para você entrar na LS, né? Verificar aí como é a questão de pagamento, tirar mais alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, é só apontar aí o seu celular, né, para esse QR Code. Se você já está do seu celular, né, depois você acessa no YouTube e dá uma apontada aí no celular para esse QR Code. Você marca uma entrevista comigo, pode marcar uma entrevista aí com o Humberto também, certo? Para a gente alinhar os últimos pontos, você entrar e começar a estudar em alto nível para essas 2 provas, né? Além disso, a gente também está com o TCDF, né, que a gente está com esse planejamento. A gente fez uma outra live, você pode pesquisar aí, LS Concursos, TCDF, vai aparecer, e para o TCM do Rio de Janeiro. Então, se
além desses aqui, você também tem interesse nos outros, dá uma assistida lá na nossa live, que também tá show e tá com um edital muito legal aí, um planejamento muito bom que a gente está tentando reforçar essa área de controle aqui para vocês, beleza? Perfeito. Então é isso aí. Então é isso, né? Galera, espero que tenham gostado, galera. Toma aí os Magos do Controle aí nessa parceria, toda semana aí fazendo uma live com algum lançamento, alguma dica, alguma coisa. Tenho certeza aí que essa parceria vai longe aí. Espero que tenham gostado, beleza? E aquele like, deixa aquele like aí, viu? A galera que ficou até o final, show de bola. Dá aquela moral aí pra gente. Valeu, galera. Então, boa noite. Obrigado, boa noite a todos vocês, viu? Rumo à aprovação. Tamo junto.